Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar sobre a Numworks. Neste webinar hoje vamos aprender um pouco sobre o que é a calculadora gráfica Numworks e como é que vocês vão poder utilizá-la, sobretudo nos capítulos de estatística e funções, com a ajuda do manual Domínio 10, para a resolução de exercícios. Uma breve apresentação sobre a calculadora gráfica Numworks. A Numworks nasceu para ser uma calculadora mais intuitiva e mais fácil de usar, para que vocês, professores de matemática, possam passar mais tempo das vossas aulas dedicados a explicar aos alunos de facto matemática e menos tempo passado a explicar como é que funcionam os menus da calculadora. Além disso, é uma calculadora evolutiva, portanto, a Numworks lança atualizações regulares que vão permitindo incorporar as sugestões que vocês, professores de matemática, nos vão transmitindo e também acompanhar a evolução dos currículos de matemática ao longo dos anos. A Numworks é mais do que uma calculadora gráfica, é também um conjunto de recursos gratuitos. Se entrarem no nosso website, vão descobrir aqui esta opção Testar Online, que vos vai dirigir para o nosso simulador Numworks, uma versão online e gratuita da calculadora, disponível sem registro para todos, professores, alunos, curiosos da matemática. É uma ferramenta que vos permite preparar as vossas aulas através desta opção Captura de ecrã, mas também de utilizar nas vossas aulas a calculadora gráfica facilmente, selecionando a opção Ecrã inteiro. Podem projetar, portanto, a calculadora Numworks durante a vossa aula e os alunos acompanham na versão física da calculadora. Quando ligamos a calculadora pela primeira vez, apercebemos então que ela está organizada por aplicações. Portanto, temos cálculo, funções, equações, estatística, um menu de 12 aplicações, cujo o nome é bastante intuitivo também, para saberem exatamente onde têm de ir. Em termos de teclado, temos um teclado organizado em 3 zonas. Uma zona de navegação, com a tecla das setas, que vos permite navegar sempre na calculadora. O botão ligar e desligar, que na versão física liga e desliga a calculadora. O botão casa, que onde quer que estejam vos traz sempre ao menu principal. O botão OK, que vos permite selecionar menus e opções. E o botão voltar atrás, que vos traz sempre ao menu anterior. Temos de seguida uma zona de funções avançadas e, por fim, um teclado numérico semelhante a qualquer calculadora gráfica. Vamos então resolver alguns exercícios e descobrir um pouco mais sobre a Numworks. Vamos então começar por explorar a aplicação estatística da calculadora. Para abrirmos a aplicação, selecionamos a aplicação com as setas e clicamos em OK. Apercebemos então que a aplicação está organizada em 3 separadores: dados, gráfico e estatística. Em dados vamos introduzir os dados, onde nos encontramos agora. No separador gráfico vamos visualizá-los e o separador estatística é uma tabela auxiliar com medidas já calculadas para o nosso conjunto de dados. Proponho então a resolução do exercício 17 da página 164 do manual, domínio 10, claro. O exercício diz o seguinte: as idades dos participantes nas Olimpíadas Portuguesas da Matemática de uma escola estão representadas na tabela ao lado. Com o auxílio da calculadora gráfica, determina a média, a moda, a mediana e os quartis. Apresenta o valor da média com a aproximação às centésimas. Então, neste caso, o que vamos fazer é introduzir esta tabela de valores na nossa calculadora Numworks. Para tal, basta preencher as idades na coluna Valores e o número de alunos na coluna Frequências. Vamos então preencher. Basta introduzirmos diretamente com o teclado e clicar em Executar para passar para a linha seguinte: 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. De seguida, vou preencher a coluna das frequências: 40, 22, 46, 22, novamente, 20, 23 e 15. O exercício pede-nos então a média, a moda, a mediana e os quartis. Na calculadora Numworks é muito fácil encontrarmos estas
estes cálculos destas medidas de tendência central ou de dispersão. Para tal, desloco-me até ao separador estatística, clico em OK e tenho já uma tabela com todos estes valores calculados. Portanto, obtenho a minha média, mas tenho também mais abaixo a moda. Então, sabemos que a moda é 14 e que a média arredondada às centésimas é 14,47. Podemos então preencher que a média vai ser 14,47, a moda 14 e de seguida vamos buscar a mediana e o primeiro e terceiro quartis. A mediana encontra-se também na nossa tabela, é igualmente 14, o primeiro quartil é 13 e o terceiro quartil é 16. Preenchemos então 14, 13 e 16. De seguida, o exercício pede-nos para terminarmos as medidas de dispersão deste conjunto de dados, nomeadamente a amplitude e a amplitude interquartis. Ora, estes são também valores que podemos encontrar na calculadora. Neste caso, temos aqui a amplitude interquartil, que é 3, e se subirmos um pouco na tabela, encontramos a amplitude, que é 6. Preenchemos então que a amplitude é 6 e que a amplitude interquartis é 3. Por fim, o exercício pede-nos para completarmos o diagrama de extremos e quartis desta distribuição. Ora, a calculadora Numworks dá-nos também um diagrama de extremos e quartis. Neste caso, temos de explorar o separador gráfico. Com as setas, seleciono então o separador gráfico, clico em OK e agora só tenho de selecionar o tipo de gráfico que quero ver para os meus dados. Neste caso, um diagrama da caixa. Basta clicar em OK e fico então a saber qual é o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo, aqui com o nosso diagrama de extremos e quartis desenhado. E que poderemos copiar então para o nosso exercício. Vamos então agora continuar no capítulo Estatística, mas desta vez vamos explorar a aplicação Regressão. Para tal, vou selecionar o menu principal e vou escolher com as setas a aplicação imediatamente ao lado, Regressão e clicar em OK. Apercebemos logo que a aplicação está organizada na mesma lógica da aplicação Estatística, portanto com 3 separadores, e neste caso têm o mesmo nome, Dados, Gráfico e Estatística, mas como vamos ver, funcionam de forma diferente. Convido-vos então a acompanhar-me a fazer o exercício 16 da página 200. O exercício diz o seguinte: a escadaria de Santa Maria del Monte localiza-se na cidade de Caltagirone, na Sicília, em Itália. Esta escadaria tem 142 degraus decorados com azulejos cerâmicos coloridos. Na tabela seguinte, relaciona-se o índice de massa corporal, X, com o tempo Y em minutos que cada elemento de um grupo de turistas demorou a subir a escadaria de Santa Maria del Monte. E, portanto, temos aqui X e Y. Verifica-se a existência de uma correlação linear forte entre as duas variáveis. Estima o tempo que um turista desse grupo com o índice de massa corporal 23,5 demoraria a subir aquela escadaria. Na tua resposta, apresenta os valores dos parâmetros da equação da reta dos mínimos quadrados arredondados às milésimas e o valor pedido em minutos arredondado às décimas. Portanto, neste caso, aquilo que nós vamos fazer é introduzir estes valores da linha X e de Y na nossa aplicação Regressão. Para tal, vamos então começar por preencher X1 com os valores de X que estão na nossa tabela. Portanto, 17, 18.3, 19.2 e por aí em adiante vamos preenchendo com os nossos valores da tabela que vem no exercício 25.1, 25.4 e 26.3. Se em algum momento se enganarem, podem utilizar aqui a última tecla da primeira linha para apagar e corrigir o valor. De seguida, vamos para o topo da tabela e vamos preencher 2.4,
3.9 e por aí em diante. Até preenchermos a tabela, mas desta vez com os valores de y. Terminamos com 22.8 e 26. Ora então, agora vamos deslocar-nos para o nosso separador gráfico. Para isso, seleciono lá em cima com as setas o separador gráfico e clico em OK. Encontro então aqui já os meus pontos. Portanto, tenho aqui uma nuvem de dispersão e reparem que na barra inferior tem também o valor de R. Neste caso, então, eu quero uma reta que melhor se ajuste a estes pontos. Para tal, em qualquer um deles, vou clicar em OK para abrir um menu que nos vai dar um conjunto de modelos linear, proporcional, quadrático e por aí em diante, vários tipos de regressão que podemos escolher. Neste caso, vou escolher então linear e vou clicar em OK. E temos então aqui a nossa reta de regressão linear. Se utilizar as setas da esquerda e da direita, desloco-me uma vez mais entre os pontos e se utilizar as setas de cima ou de baixo, vou para cima da reta. E neste caso, então, posso deslocar-me e na barra inferior tenho já a informação não só do ponto em que me encontro, mas também a equação da reta, que neste caso é y igual a 2,536x menos 42,024, se arredondarmos às milésimas como pede o exercício. Atenção, se eu quisesse mais informações ou detalhes sobre a nossa equação ou regressão, eu poderia clicar em OK para abrir então este menu da regressão e não só alterar o modelo, mas também obter aqui informação sobre o R ou o R quadrado. Então, neste caso, vamos completar o nosso exercício. E vamos dizer então que a nossa equação é 2,536x menos 42,024. Agora queremos saber o tempo que um turista do grupo com o índice de massa corporal 23,5 demoraria a subir aquela escadaria. Portanto, queremos, na nossa tabela, colocar-nos sobre 23,5. Para isso, temos duas opções. Ou clicamos no menu OK e selecionamos o menu Previsão Dados X e editamos o valor e clicamos em Confirmar. Ou então, vou dar-vos um atalho, em qualquer ponto da regressão onde se encontrem, podem simplesmente introduzir o ponto para onde querem ir. Portanto, eu comecei a escrever 23,5, o valor de x começou a editar-se e agora eu posso clicar em OK e saber que ele demorará 17,6 minutos. E então, é esse o resultado que vou colocar, arredondado às décimas, 17,6. E já está. Vamos então agora, desta vez, explorar o capítulo de funções, portanto o segundo volume do nosso manual Domínio 10. Desta vez, para tal, vamos recorrer também à aplicação com o mesmo nome, a aplicação Funções. Para tal, seleciono então a casa para voltarmos ao menu principal e desta vez seleciono a aplicação Funções, que como podemos ver está organizada da mesma forma, em 3 separadores, mas desta vez os separadores têm nomes diferentes, expressões, gráfico e tabela. Podemos então já adivinhar que aqui no separador expressões vamos introduzir a expressão das nossas ou da nossa função com que tivermos a trabalhar. Neste caso então, vamos recorrer ao exercício 8 da página 78. O exercício diz o seguinte: considera as funções f e g definidas por f de x igual a x ao quadrado menos 3 e g de x igual a 5 sobre x. Seja A o ponto de interseção dos dois gráficos, o qual se sabe que existe e é único. Recorrendo à calculadora gráfica, determina A as coordenadas do ponto A com aproximação às centésimas. Então vamos começar por esta primeira, a linha A. Para tal, vou ter então de introduzir as duas funções x ao quadrado menos 3 e 5 sobre x na nossa aplicação. Funções, claro. Então, recorrendo à calculadora, vou selecionar adicionar um elemento. Eu posso, aqui com o meu cursor que já está a piscar, introduzir diretamente
a nossa expressão x² menos 3, ou posso, com a seta da tecla direita, selecionar o menu de modelos à direita e clicar em OK para saber todo o tipo de expressões que posso introduzir. Uma função, função por ramos, reta, inequação. Portanto, o menu que nos auxilia na introdução das nossas expressões. Neste caso, então, vou introduzir f de x igual a x, clico em OK e só tenho de completar a minha expressão. x² menos 3. E clico em executar. A calculadora diz-me logo então que é uma função polinomial. Mas eu também tenho a minha função g para introduzir, portanto vou selecionar com a seta adicionar um elemento, clico em OK e agora introduzo a minha expressão. Posso de novo recorrer aos modelos ou posso introduzir diretamente com a calculadora 5 sobre, e agora vou buscar o x, que é a minha tecla da variável, terceira tecla da primeira linha, e vou clicar em executar. E temos então a nossa segunda função. A calculadora chama-lhe automaticamente g. Neste caso, então, o que vamos fazer é traçar o gráfico. Recorde que o exercício pede-nos o nosso ponto de interseção entre as duas funções que existe e é único. Ora, quando nós entramos na janela gráfica, vemos logo que a calculadora escolheu aqui a janela que melhor se adequa aos pontos que nós temos. E ela faz sempre isto. Quando a janela automática, que está aqui marcado auto com uma bolinha amarela ao lado, está ativada, ela escolhe a melhor janela que ela considera para mostrar pontos de interseção, máximos, mínimos, todos esses pontos de interesse. E, portanto, nós sabemos que o ponto de interseção entre estas duas funções existe e é único e conseguimos antever que ele estará, então, aqui, nesta zona entre 2 e 3. Reparem que encontramos sobre a nossa função f e se nós utilizarmos as teclas da esquerda e da direita, conseguimos navegar ao longo da nossa função. Por sua vez, se utilizarmos as setas de cima e de baixo, navegamos entre funções. Reparem também que a calculadora já marca os pontos de interesse automaticamente. Quando passamos sobre esse ponto, ela marca na barra inferior, portanto, neste caso, diz-nos que estamos sobre o zero e temos as coordenadas desse zero. Então, basta navegarmos e podemos selecionar o ponto de interseção e ficamos a saber, então, que as coordenadas desse ponto, arredondadas às centésimas, serão 2,28 e 2,19. Portanto, já podemos responder aqui à nossa questão. Respondemos então que as coordenadas do ponto A vão ser 2,28 e 2,19. A linha B pede-nos o valor da área do triângulo OAB, sendo B o ponto gráfico de f, cuja ordenada é o mínimo da função f, e O a origem do referencial. E para apresentarmos o resultado com aproximação às décimas. Para isso, então, vamos pedir à calculadora o mínimo. Ora, nós já conseguimos antever onde é que vai estar o mínimo, mas se por acaso tivéssemos alguma dificuldade, poderíamos também pedir à calculadora para nos mostrar o mínimo, ou o ponto de interseção, ou o que fosse. Como é que faríamos isso? Clicaríamos em OK sobre a função com a qual queremos trabalhar, selecionamos Encontrar e agora escolhemos aqui a opção que nós desejamos, neste caso, o mínimo. Clico em OK e a calculadora coloca-me então aqui sobre o mínimo. Tenho um menu em que visualizo apenas o mínimo desta função e fico a saber que as coordenadas desse ponto é 0, menos 3. Portanto, agora vamos imaginar um triângulo OAB em que temos então de calcular esta área. Sabemos então que a área do triângulo é base vezes altura a dividir por 2. Vamos então voltar ao exercício que nos diz que o ponto O é a origem do referencial, A é, portanto, o nosso ponto de interseção que nós já tínhamos calculado há pouco e B, o ponto gráfico de f, cuja ordenada é o mínimo da função. Portanto, neste caso, só temos de calcular sabemos que o ponto B tem de coordenadas 0, menos 3. A tem de coordenadas 2,28 como x, 2,19. E o nosso ponto O tem de coordenadas 0, 0. Portanto, agora só temos de fazer base vezes altura a dividir por 2. Vamos então considerar a nossa base, este valor aqui, que no caso aqui
é menos 3, mas vamos fazer o seu módulo, portanto 3. Temos a nossa altura, vai corresponder aqui à abscissa do ponto A. E vamos poder fazer então 2,28 vezes o módulo de menos 3, que será 3, a dividir por 2. Para tal, vamos então recorrer à nossa aplicação cálculo. A aplicação cálculo é muito intuitiva, é muito fácil de usar, é só introduzirmos os nossos cálculos e clicarmos em executar. Portanto, neste caso, vamos fazer 2,28 vezes o valor absoluto de menos 3, que nós sabemos que é 3, mas se quiséssemos ir buscar o valor absoluto, tudo o que seja funcionalidades que não estão no teclado encontram-se aqui na tecla da caixa de ferramentas. Portanto, aqui temos o valor absoluto. Clicamos em OK e preenchemos menos 3. E agora queremos dividir isto tudo por 2. Portanto, basta introduzirmos o valor de fração, o símbolo de fração, e dividir por 2 e clicar em executar. E cá temos então 3,42. Voltando ao nosso exercício, apresenta o resultado com aproximação às décimas, portanto vamos escrever 3,4. E já está, resolvemos o exercício. A calculadora gráfica Numworks, como vocês podem perceber, é uma calculadora que tenta ao máximo ajudar o aluno. E, portanto, ela já escolheu aqui a janela gráfica que melhor se adequa. No entanto, se vocês precisassem de ajustar os eixos por algum motivo, vocês têm aqui um subseparador organizado em temas auto, eixos, navegar e cálculo, que vos permite, se vocês quiserem descobrir um pouco a janela gráfica, selecionar navegar e explorar um pouco a nossa janela, selecionar eixos e ajustar o eixo do X e o eixo do Y à nossa maneira, quer selecionando o modo automático que a calculadora escolhe, quer escolhendo os valores que nós desejarmos. E clicando em confirmar. E claro, quer selecionando de novo o modo automático no subseparador e clicando em OK. Como vimos há pouco também, se vocês clicarem em OK sobre qualquer uma das funções com a qual queiram trabalhar, podem deslocar-se para um determinado valor de x, para um determinado valor de f de x, ou encontrar um conjunto de pontos de interesse, interseções, máximos, mínimos, zeros, ou até pedir à calculadora a tangente. Tudo isso é possível. E navegar ou ir para um determinado ponto, introduzindo diretamente no teclado, como tínhamos feito na aplicação regressão. Se eu quiser, por exemplo, a tangente em 3,4, é só introduzir esse valor e clicar em executar. E tenho sempre na barra inferior todas as informações das quais necessito. E claro, temos ainda um menu, um separador de tabela, que é uma tabela auxiliar com valores de x e de f de x, para os quais, se quisermos, podemos ativar a coluna da função derivada. Mas estes já são temas para um próximo capítulo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por terem assistido a este curto webinar. Se tiverem alguma questão, dúvida sobre o funcionamento da calculadora, podem, claro, perguntar diretamente à Numworks ou vir ao nosso website, selecionar a opção Professores e escolher Tutoriais. Aqui encontram um conjunto de tutoriais organizados por aplicação e podem aprender, por exemplo, mais sobre funções, clicando em funções e escolhendo o tutorial que querem aprender. Cada tutorial dura cerca de 2 minutos e poderá ser uma grande ajuda na preparação das vossas aulas. Muito obrigada uma vez mais e até breve.